Bom, cadê? Já está aí. Boa tarde a todos e todas. Muito feliz com esse momento, né? Apesar do momento não ser um momento feliz, mas no final do dia acho que vocês vão entender, já que a gente está tratando de previdência e está na ordem do dia, mas o que a gente tem, infelizmente, né, a dizer de previdência do que essa PEC está sendo proposta não é nada que nos agrade de ouvir, mas nós temos que ouvir, discutir, debater e apresentar soluções, né, ou saídas para o que está sendo aí posto. Eu comecei falando, nem saudei a mesa, mas vou saudar aqui nos meus dois colegas aqui e amigos, né, doutor Ricardo, da DPU, e que, antes que vocês não saibam, mas ele foi defensor público do Estado, antes de ser defensor público da União, então por isso que é colega e amigo e co-irmão mesmo. Né, doutora Mariana, que somos colegas lá do Prev Bahia, doutor João, em nome de quem eu saúdo toda a classe, e a sociedade civil também aqui presente. Então, nós dividimos, porque, como tema bem amplo, né, nós dividimos, assim, eu fiquei com a parte muito mais genérica do que a previdência, né, dos princípios, mas que é importante para a gente entender quando o doutor Cláudio Pianchi for falar da parte específica do que vai mudar para o servidor, da reforma da Previdência, né, e da reforma de maneira geral, para que vocês entendam. Quando chega aqui quando chega a discussão sobre a PEC mesmo, o que essa PEC está violando? Por isso que a gente, assim, ficou com essa parte inicial para mim do que é a previdência dos princípios. Deixa eu ver se já está aí no ponto. Já pode colocar? Não está passando, continua. Falta aí, só para eu falar aqui, como eu falei, é preciso, né, nós estarmos atentos e fortes, como diz a música. Então, eu iniciei minha fala com isso para que vocês pensem, porque não temos tempo nem de temer a morte. Né? Então, do jeito que está a situação que foi proposto, o trabalhador ou vai morrer trabalhando, né, ou vai trabalhar até morrer. Só tem essas duas hipóteses. Pode passar. Bom, a origem histórica não se falar de previdência, né? Então começou, a gente remonta à Lei dos Pobres de 1601, então século XVII, era uma assistência para atender os pobres mediante cobrança de impostos a ser pagos pelos chefes de família, né? Na Idade Média, na Inglaterra. Então a ideia de previdência social não é nova, não é da agora, né? Não é de hoje, não é do país, não é do Brasil. Então, sempre desde da Idade Média, se preocupou em ter algum tipo de regulamentação para atender a essa questão da assistência aos mais pobres. Pode passar. E depois, né, surgiu esse sistema de pura solidariedade aplicado a cargos estáveis, que era um funcionário, quando um funcionário público entrava no serviço, o outro assumiu o encargo, né, de pagar uma renda para o funcionário que havia se aposentado enquanto vivesse. Então, é como se fosse uma transferência mesmo para alimentar esse sistema. Essas são situações bem originárias mesmo. Pode passar. Mas foi com a Revolução Industrial que passaram a ser desenvolvidos sistemas previdenciários mesmo, propriamente dito, né, restrito a servidores públicos, em certas categorias, muito inicialmente categorias mais ferroviárias ou ligadas à Revolução Industrial mesmo, né, de estradas de ferro, enfim, as pessoas mesmo, os trabalhadores, né. E tem esse marco de Otto von Bismarck de 3 leis de proteção da classe operária, né, que disciplinam os seguros sociais obrigatórios, doenças, acidente e invalidez. Você vê que desde essa época da Revolução Industrial havia preocupação por essas 3 classes, que hoje nós vemos isso. Na Constituição de 88, ela trouxe isso. Né, e que a reforma, a PEC proposta, ela mitiga alguns desses direitos. Pode passar. Bom, então, quando você vê no início do século XX, né, com o advento do welfare state, passou a surgir novos modelos também baseados na responsabilidade mútua. Então, passou a ter corresponsáveis da proteção social. E é como hoje é dito na nossa Constituição, porque a nossa Constituição, a Constituição de 88, a Constituição Cidadã, é uma Constituição amplamente influenciada
justamente pelo welfare state, que pensa em toda uma rede de proteção social para aquele indivíduo, para aquele cidadão. Né? Então, por isso, todos nós somos responsáveis. Daí essa solidariedade mútua. Então, Estado, empresa, ao indivíduo e família. Pode passar. Hoje, os antecedentes brasileiros, né? Você vê que no Brasil tinha a estruturação da Previdência Social, impulsionada pela chamada Lei Eloy Chaves, de 1923, quer dizer, início da década de 20 até a década de 30, então, início do século XX, e cria esse fundo de companhia, como eu falei, inicialmente a companhia ferroviária do país, e somente a essa categoria de funcionário. Depois você vai abrangendo para outras empresas, outros empregados e até o governo. Você vê como uma coisa muito mesmo dos trabalhadores, né, da classe operária, originalmente. E, claro, depois estende a todos os outros. Como eu falei, esse direito foi se estendendo paulatinamente a outras categorias, até o advento de um decreto de 45, que criou a Lei Orgânica de Serviços Sociais e busca unificar esse tratamento. Porém, dependia de regulamentação, que depois não ocorreu. Né, esse aí, da época de Getúlio Vargas. E em 77, pode passar, já te passei, porque se eu ficar toda hora falando pode passar, não, pode passar. Em 77 é que foi efetivamente dado o primeiro passo para a criação da Seguridade Social, ampliando a questão previdenciária de aposentadoria, para abarcar ações no campo da saúde, da assistente social, e a uniformização dos trabalhadores urbanos e rurais, né, culminando com a constitucionalização do sistema que nós conhecemos hoje, de 88, um sistema amplo, um sistema pleno de proteção social. Aqui eu vou me ater um pouquinho, porque vocês reparem que eu grifei justamente esses três pilares, né? Seguridade Social, Previdência, Saúde e Assistência. Porque quando a gente fala de Previdência, a gente fica pensando somente na aposentadoria. E não é somente a aposentadoria. Né? No capítulo, mais na frente a gente vai ver, no capítulo da ordem social, onde está a constitucionalização do nosso sistema, do sistema brasileiro, pode passar. No título, que disciplina a ordem social, no capítulo de Seguridade Social, já fala isso. Depois você vê também a questão da saúde, da assistência social. Então, quando se fala do déficit, né, que é tão propagado aí nas propagandas, na mídia, e a própria reforma vem com esse fundamento pelo governo, que há um déficit absurdo, o que a gente critica, enfim, quer criticar, é que a gente não vê esse déficit embasado em estudos autuariais concretos, abalizados, talvez até por uma empresa de fora, uma auditoria de fora, enfim, algo que realmente, ou estudiosos daqui, porque o que nós vemos, assim, várias frentes, né, cada um defendendo, digamos assim, um ponto de vista, mas sem um estudo embasado, um estudo técnico embasado. Então, como eu falei, a Seguridade Social é um plexo de direitos, né? Então, ele não comporta só a questão da Previdência. Então, e a assistência social? É a própria saúde, que é universal, que é para todos. Então, não há esse estudo separado, segregado de diferenciação do custo de cada coisa. Né? Então, o artigo 194 é o artigo principal que coloca ali, né, da Seguridade Social, com as ações de iniciativa do poder público, como nós falamos, da sociedade, a segurança de direitos relativo a esse plexo de saúde, previdência e assistência. Né, competindo ao poder público, organizar com base nos seguintes objetivos. E aí, se a gente for para os objetivos, pode passar, você vai ver os princípios norteadores da Seguridade Social, mas você vê um princípio norteador amplo, que é a solidariedade social, que é no fato de toda a sociedade indistintamente contribuir para a Seguridade Social, independente de se beneficiar de todos os serviços disponibilizados. Não é? E essa contribuição ela é feita através de várias fontes de custeio, previsto no artigo seguinte da Constituição, que é o 195. Então, quando a gente ouve essa falácia de que, não, porque a Seguridade Social, eles nem falam Seguridade Social, fala mais a Previdência Social, que está quebrada, está falida, tem um déficit absurdo, impagável. A gente tem que levar em consideração que não é porque fica parecendo o quê? Não, o que o de custeio de cada servidor, digamos, ou de cada empregado,
não comporta para que ele depois aufira a renda de aposentado, porque o que ele contribui é tanto e o que ele ofere de renda é muito mais, muito superior. Mas é importante também ter em mente que não é apenas a fonte de custeio, não é apenas aquela do desconto do servidor, do empregado, ou o empregador que vai também colocar o aporte ali, ou o governo que a sua conta vai colocar o aporte. Você tem outras fontes de custeio, né? Então, essas fontes precisam ser auditadas também. A gente tem que conhecer o dinheiro que entra nessas fontes, como é que ele entra, como é que ele sai, enfim, ele tem que sair para a Seguridade Social. E a própria Constituição fala sem prejuízo de outras fontes que podem ser buscadas, né? Então, só para exemplificar, que eu não copiei todo o artigo aqui, você vê aqui a folha de salário, né? Claro, os demais rendimentos dos trabalhos pagos ou creditados a qualquer título, mas tem a receita, o faturamento do lucro, enfim, a receita concurso de prognósticos, ou seja, concurso de loteria, né? Ele recebe um valor para alimentar a Seguridade Social. E aí a gente entra em outras questões, como a legalização do jogo do bicho, por exemplo, né? Como impostos sobre, que nem não está incluído, mas assim, para a gente raciocinar e pensar, e é mais para os tributaristas, né? Os responsáveis, os juristas especializados na área tributária, mas por que não imposto sobre grandes fortunas? E, de alguma forma, aí sim, se trabalhar uma PEC para que seja fonte de custeio e se reverter isso para a Previdência. O que a gente não pode aceitar é só o discurso de que a Previdência está quebrada, está falida, tem que mudar, senão não vai pagar, não vai ter dinheiro para pagar o Bolsa Família, não vai ter dinheiro para os postos de saúde, para a escola. Né? Isso é tão grave que eu digo assim, eu estava conversando aqui com a colega antes de começar, a minha mãe, quando ouvir a propaganda, ela fala que é isso mesmo, ela defende, ela diz assim, não, minha filha, mas se não fizer alguma coisa, não vai ter dinheiro para pagar, para construir posto de saúde, para pagar, quer dizer, olha como a coisa vem massificada, que tipo de propaganda que a gente está exposto a. Né? Então, aqui foi só para trazer para o debate que também a gente tem que ter em mente que tem outras fontes de custeio, que não é só a contribuição do empregador, do funcionário, do servidor, enfim. Pode passar. Os demais princípios, né? Eu vou falando um pouquinho dos outros princípios, porque quando o doutor Cláudio for começar a falar dele, que vai focar especificamente nos direitos dos servidores e como é que está a reforma, a gente vai ver que cada princípio desse, de alguma forma, é mitigado ou violado ou anulado. Então, o primeiro princípio de universalidade de cobertura e do atendimento, né? A proteção social deve alcançar todos os eventos cuja reparação seja premente, a fim de manter a subsistência de quem dela necessite. Então, são contingências que serão cobertas pelo sistema, exemplo, como a impossibilidade de retornar ao trabalho, uma idade avançada e a morte. Né? Então, qual é a consequência quando se pensou esse sistema? Em 88, o constituinte originário, né, da nossa Constituição, como eu falei, que é cidadã, que tem toda essa influência, que é baseada no welfare state, ou o estado de bem-estar social. Você tem como consequência disciplinar esses institutos que dê cobertura a essas questões. É por isso que a gente tem a aposentadoria por invalidez, certo? É por isso que a gente tem uma aposentadoria compulsória, e é por isso que a gente tem uma pensão por morte. Então, aí quando a gente olha aqui os artigos que prevê esses institutos, né? O artigo 40, parágrafo 1º, inciso 1º, que fala da aposentadoria por invalidez, a compulsória no parágrafo 1º, no inciso 2º, e a pensão por morte no parágrafo 7º. Só para exemplificar. Outra coisa que é importante, que vocês têm aqui para o debate, terem esses dados, é que a reforma que está sendo propagada, a Previdência Social, ela não está estagnada desde 88. Não, muito pelo contrário. Ela vem sendo reformulada e reformada inicialmente era a cada 10, a primeira grande reforma foi a cada 10 anos, digamos, da Constituição, porque foi de 98, a emenda 20 de 98, e depois a cada 5, e agora a cada 3, e agora, quer dizer, a gente não sabe mais se passar essa reforma. A gente pode dormir, passou essa reforma, no outro ano já não, mas agora tem que fazer uma outra, porque nem essa aí não dá também para pagar. Então, a discussão. Então, é importante que vocês saibam que as regras que existem hoje, elas não são as regras de 88, que é do Constituinte originário, de quando foi promulgada a Constituição.
Né? Então, ela já foi reformada, modificada, emendada algumas vezes. Então, para vocês terem ideia, a aposentadoria por invalidez, desde 2003, que já teve modificação. Né? A compulsória, agora, recentemente, em 2005, que foi justamente para elevar de 70 para 75, inicialmente para os tribunais superiores, para ministros dos tribunais superiores, STF, TCU, acho que tribunais superiores, né? E submete, não, e deixa em aberto, que vai submeter uma lei, né, dependendo de uma lei, que isso pode ser estendido. Mas na reforma, do jeito que ela vem agora, já modifica isso para 75. E a pensão por morte, então, é uma das grandes coisas que vão ser atacadas. Né? No folder que a gente distribuiu aí na entrada, se vocês já leram, elas chegam ao absurdo de ser praticamente... Hoje a regra é regime geral, mais 70% do que exceder, né, o valor do regime geral para a Previdência Social, do teto. Mas, do jeito que está sendo proposto, isso vai ser reduzido a 50%, é isso? E mais a cota, 50% para a renda familiar e mais a cota 10% por dependente. Enfim, mas é o doutor Cláudio que vai falar. Pode passar. Quando você vai para a universalidade de cobertura de atendimento, significa a entrega de ações, de prestações, de serviços de seguridade social, todos que dela necessitem. Né? Então, essa universalidade ela pode ser vista sob aspecto subjetivo também, de abranger toda a população brasileira, inclusive estrangeiros, e objetivo, que atendendo os riscos previstos no artigo 201 da Constituição. Aí eu coloquei ele aqui pequenininho para a gente lembrar que riscos são esses. Esses mesmos que a gente já falou, cobertura dos eventos de doença, de invalidez, de morte e idade avançada, né, proteção à maternidade, especialmente à gestante, porque, como a gente falou, Seguridade Social não é só previdência social, né, é muito mais amplo, é esse espectro de direitos de toda sorte. Então, tudo isso tem que ser previsto do jeito que a reforma ela foi trazida. Muitos desses benefícios ou direitos, enfim, podem ficar de fora ou são mitigados ou são minorados. E acho que o doutor Ricardo vai poder falar mais alguma coisa, né, dos benefícios. Outro princípio da uniformidade e equivalência, né? Dos benefícios e serviços das populações urbanas e rurais. Ou seja, notem a diferença de igualdade. Uniformidade não quer dizer, e equivalência não quer dizer igualdade. Em nenhum momento nunca quis dizer isso. Por quê? Porque isso aqui materializa o artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, ela traz uma igualdade ali, que ela é igualdade material e formal. E aí a gente lembra sempre, nós que somos da área do direito, ou quem não é já pode ter ouvido, uma frase clássica de Rui Barbosa, né? Que você tem que desigualar, a igualdade se reveste, você pode desigualar os iguais na medida que eles se desigualam. Então, para situações desiguais, você tem que tratar desigualmente, sim. É o caso da questão de gênero, entendeu? Nós, mulheres, e aí eu quero fazer até uma saudação aqui para o nosso dia, né, de 8 de março, não temos, infelizmente, o que comemorar. Não temos. Temos que ser claras. Não temos o que comemorar. Era para dia 8 de março estarmos todas realmente de luto. Né, vestidas com a cor preta, de luto. Porque os direitos, em vez de nós avançarmos nos direitos, nós estamos retrocedendo. A PEC, como está proposta, ela retira a questão de gênero. Completamente. Ela desconhece, ela passa ao largo. É como se nós fôssemos máquinas, robôs, e não tivéssemos jornadas duplas ou triplas, né, não ganhássemos menos na iniciativa privada, que é comprovado, isso aí com pesquisa, tem, né, inclusive fontes confiáveis, é como se não tivéssemos discriminação, como se não tivesse nada. Nós somos todos robôs, somos todos iguais. Né? É aquela igualdade ideal que não foi o que a Constituição quis. Tanto a Constituição não quis que a nossa Constituição atual, ela prevê essa diferenciação. A diferenciação dos trabalhadores urbanos e rurais é óbvio. Você não pode equiparar um trabalhador urbano a um trabalhador rural, um trabalhador urbano. Né? As intempéries do tempo, a forma de proceder do trabalho rural, ela é muito mais agressiva. É por isso que ela é reduzida em 5 anos. Não é porque é para ser bonzinho. Né? Então, todas essas diferenças existem na nossa Constituição e elas só existem para dar suporte ao artigo 5º, que é cláusula pétrea. Então, eu quero crer que essa PEC ela sofre de uma constitucionalidade fundante.
Porque na hora que ela retira essas diferenças, ela não faz cumprir o artigo 5º da igualdade e ela não faz cumprir também a dignidade da pessoa humana, porque vai retirar a dignidade desses grupos, desses grupos que são diferentes, né? Então, essa regra, como eu falei, uniforme viola esse princípio. A regra de transição ela é uniforme, ela só leva em consideração a idade. Se você não tiver homem com 50 anos e mulher com 45, ainda fez essa diferença de homem e mulher, você estaria fora da regra de transição, que é o que o doutor Cláudio vai falar mais especificamente. Então, é um crime isso, né? Eu acho que é a parte mais grave, inclusive, da reforma. E a seletividade, pode passar, a concessão a quem necessita, né? Nem todos terão direito a todos os benefícios, óbvio. É isso que materializa aqui a igualdade. O princípio da igualdade é isso mesmo. Você tem que tratar desigual, é seletivo nesse sentido. Então, o legislador vai identificar as carências sociais, estabelecer critérios objetivos para contemplar as camadas mais necessitadas, né? Então, a aposentadoria por validez, para quem não tem o tempo para se aposentar, é distributividade de renda e de bem-estar social. Isso é um dos princípios do Estado Democrático de Direito, né? Se você começar a Constituição pelo artigo 1º, enfim, início mesmo que fala dos princípios, da sociedade, que é promover o bem-estar social, é para diminuir as desigualdades, enfim, e nada disso vai acontecer se essa reforma passar como está, na prestação desses benefícios e desses serviços, né? Então, como eu falei, mitiga esses princípios, e outra coisa grave aqui, na medida que permite que um segurado receba menos que um salário mínimo. Para mim, viola o princípio de dignidade da pessoa humana, os tratados internacionais, né, de que o Brasil é signatário, a Declaração Universal de Direitos do Homem de 1945, da ONU, e acho, inclusive, que o país pode, inclusive, ser demandado internacionalmente. Não sei. É uma coisa a se pensar aqui. Estou trazendo ideias para a gente ver. Pode passar. Por fim, o princípio de redutibilidade, do valor do benefício, né? Porque tem a finalidade de preservar o valor de compra do benefício financeiro concedido pela Seguridade Social. Isso não vai ser preservado se a reforma passar como está. A questão da equidade na forma da participação do custeio, tudo bem, ainda mantém, né? Cada um contribui para a Seguridade Social na proporção de sua capacidade contributiva. E a diversidade de base de financiamento, que foi aquilo que eu trouxe para vocês no artigo 195, para que a gente tenha a real compreensão de que nós temos outras fontes de custeio, né? E essas fontes precisam ser auditadas, e não são. Tá? O caráter democrático, descentralizado, né, da administração, mediante a gestão quadripartite, com a participação de trabalhadores, empregadores, aposentados, e do governo nos órgãos colegiados. Isso foi trazido pela emenda 20, como eu falei para vocês, de 1998, ou seja, 10 anos após a promulgação da Constituição, ela já foi completamente modificada na parte de Seguridade Social e de Previdência. Completamente. A emenda 20 foi realmente a grande emenda que modificou a Previdência Social daquela época. Por quê? Porque antes os aposentados não eram levados em conta para essa regra, né? Eles não contribuíam, não sei se vocês lembram, se sabem. Então, já houve essa modificação, justamente para se adequar, para se assegurar o equilíbrio atuarial financeiro. E, como eu falei, depois dessa primeira grande reforma de 10 anos, as reformas foram 5 minutos, já estou terminando. As reformas foram de 5 em 5 anos, e muito mais drástica, cada vez mais drástica. Agora, a última tem menos tempo ainda, enfim. 5 minutos, vamos lá. E assim ficou criado o regime geral, mas já está terminando. Regime geral de Previdência Social, né, os regimes próprios de Previdência Social, solidária de regime de repartição simples, orçamentária, onde as contribuições do exercício destinam-se ao pagamento da manutenção da que estão recebendo os benefícios. Aqui que entra o argumento da reforma, né, que é o envelhecimento da população. Realmente existe, a gente não pode negar, a população está envelhecendo mais, né, está vivendo mais, digamos assim, mas só que o que a gente tem que levar em conta também é que isso não é um fator único, ele é diferenciado por localidade, por região. O envelhecimento não é o mesmo na região sudeste, da região nordeste, não é o mesmo para homens e para mulheres, não é o mesmo nem para brancos e negros, não é o mesmo. Então, e nada disso é levado em conta na reforma. Então, hoje a Seguridade Social está fincada nesses 3 pilares, que é a parte agora que o doutor Cláudio vai começar, que é o regime geral, né, o regime próprio dos servidores, e a Previdência Complementar. O Estado da Bahia, no caso, desde o ano passado, já está com o Prev Bahia, né? O regime próprio, composto pelo FUNPREV e IBAPREV,
né, que nós até já participei do Comprev, está aqui o doutor Armando aqui, nós somos colegas do Comprev, e agora, atualmente, estou como conselheira do Prev Bahia, suplente aqui do doutor Cláudio. Então, tenho algumas referências bibliográficas aqui e quero encerrar, tá vendo, no meu prazo, no tempo, não passei nenhum momento do tempo, tá vendo? Deixando a música, o início da música, porque já que a gente acabou o carnaval há pouco tempo, né, o tema do carnaval foi o tropicalismo, vamos trazer a música do tropicalismo, vamos ouvir mais Gal Costa, Gil, Caetano, para a gente tentar entender a loucura que está acontecendo com o país. Não é porque não tem nem nada divino, nem nada maravilhoso. Então, é preciso estar atento e forte, é preciso a gente... não temos nem tempo de temer a morte, não temos mesmo. Ou vamos morrer trabalhando, ou vamos trabalhar morrendo. Vocês escolhem. Muito obrigada. Inicialmente, eu gostaria de cumprimentar a todos na pessoa da nossa anfitriã, doutora Eva, e da minha grande amiga, doutora Mônica, aqui presentes. Eu fui defensor do Estado, hoje eu estou defensor público federal, lotado aqui na Bahia, titular do 3º ofício regional, e eu fui convidado aqui para falar sobre os impactos dessa mal-sinada reforma da Previdência na população brasileira, na grande massa de trabalhadores brasileiros, falando especificamente do regime geral de Previdência, né, aqueles que são dos trabalhadores de carteira assinada. Você pode mudar, por favor? Eu gostaria, inicialmente, de informar que a Defensoria Pública da União, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Federais, emitiu uma nota técnica, número 1 de 2017, por sua presidente, encontra-se no site da ANADEF, com 54 páginas, muitas explicações e algumas das coisas que a própria doutora Mônica, que já se perguntou, se indagou, a gente pode encontrar algumas respostas lá. Por favor, passe. Bem, a primeira coisa que eu queria trazer, a coisa que eu tenho que pontuar aqui é se a reforma é da Previdência ou a reforma da Seguridade Social. A doutora Mônica, ela bem pontuou que, na verdade, a Previdência é uma faceta da Seguridade Social, né? A Seguridade Social, que está lá no capítulo da Ordem Social, e cujo primeiro dispositivo é o artigo 194, para mim, na minha visão, ela é o dispositivo que mais concretiza a vontade da Constituição Brasileira de 88. Né? A doutora Mônica falou bem claro aqui do welfare state. Então, a Constituição de 88 ela é uma Constituição que busca promover a justiça social, é a Constituição do bem-estar social. E isso está bem claro no artigo 3º, quando ela diz lá os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, que é reduzir as desigualdades sociais e regionais, promover o bem de todos, erradicar a pobreza e a marginalização. E isso se concretiza muito através da Seguridade Social. Por favor, passe aí. Então, pode passar, por favor? Lá no artigo 194 diz, a Seguridade Social compreende um conjunto integrado de ações de iniciativas dos poderes públicos e da sociedade destinados a assegurar os direitos relativos à saúde, à previdência e à assistência social. Então, a Seguridade Social tem 3 facetas. A saúde, que é direito de todos e dever do Estado promover, né? E, nesse aspecto, ela é a mais ampla das formas de cobertura social. Qualquer pessoa, inclusive as mais aquinhoadas, a própria Ivete Sangalo exemplificando, pode pedir a prestação à saúde ao Estado, né? E através do SUS. Nós temos a assistência social, que é prestada a quem dela necessitar. Então, aí, independentemente de contribuição à Previdência. Então, a assistência social não tem nada a ver com Previdência Social. Ela é só conferida aos necessitados e independentemente de contribuir de alguma forma para isso. Então, isso é um ônus estatal. O Estado brasileiro, quando fez a Constituição de 88, o Constituinte assumiu que iria gastar, iria ter despesa e, portanto, a gente tem que entender que a assistência social sempre vai ser deficitária, não se pode colocar a conta da assistência social na Previdência Social, certo? Porque o Estado assumiu esse ônus de promover o bem de todos e erradicar a pobreza e a marginalização, e ele faz isso a como? Distribuindo renda pela assistência social. Então, a assistência social é um dever, e sempre vai ser deficitária, mas é uma obrigação estatal que a gente assumiu. A gente...
por meio de impostos, tem que cobrir isso, né? E tem a Previdência Social, que essa sim é conferida àquele que contribui para o regime, uma técnica de seguro. E a gente pode concluir, pode mudar, por favor, que essa reforma não é só uma reforma da Previdência Social. Ela é uma reforma da Seguridade Social como um todo, porque ela também atinge a assistência social. Ela disciplina, por favor, mude aí. Ela vai alterar o artigo 195, que trata do financiamento da Seguridade, vai alterar o artigo 201, que é o que trata da Previdência Social, e também vai modificar o artigo 203, que é o que trata da assistência social. Por favor, mude. Se a reforma da Previdência não sair, essa é a clássica propaganda aí de um partido político, que hoje detém o governo, né? Claro que uma proposta nitidamente neoliberal de esfacelar os direitos sociais e transformar direitos sociais em serviços, né? E acabando com toda, em meu sentir, esfacelando a Constituição Federal num todo, né? E isso a gente não pode nem deve aceitar. Por favor. E aí a doutora Mônica aqui, por favor, pode mudar? A doutora Mônica aqui perguntou se era deficitária. Bem, segundo a nota técnica da ANADEF, baseada em estudos da Anfip e outros órgãos, a Previdência não é deficitária. Então, as receitas da Previdência, houve um superávit de 82 milhões em 2012, 76 milhões em 2013, 55 milhões em 2014 e 11 milhões em 2015. E mais, foram desvinculados 63,4 bilhões das contribuições sociais em 2014, 63,2 bilhões em 2015 e 63,8 bilhões das contribuições sociais através de desvinculação da Receita da União. Ou seja, eram contribuições destinadas à Seguridade Social, que o governo, através da norma constitucional, da emenda constitucional que permite a desvinculação, tirou para usar de outra forma. Notadamente, pagar juros aos banqueiros do nosso país, né? As renúncias previdenciárias ao soturno somam 69,70 bilhões, ao passo que a dívida previdenciária alcança a marca, a dívida ativa previdenciária, ou seja, dívida que as pessoas devem à Previdência, 74 trilhões. Então, se cobrasse isso, se resolveria muita coisa. No tocante à renúncia fiscal, os dados levantados pela Anfip demonstram que apenas nos últimos 6 anos a União abriu mão, renunciou imposto. Claro, não é para mim que ele renuncia, que eu pago no imposto de renda, mas aos empresários, aos banqueiros, aos empreiteiros, renunciou 1,35 trilhões de reais. Tudo isso poderia resolver esse suposto déficit previdenciário que não existe. De 2000 a 2015, foram retiradas do regime da Seguridade Social, atualizando atualmente, 2 trilhões 828 bilhões 113 milhões 360 mil e 544 reais. Foi tirado, desvinculado para uso em outras atividades, né? E consoante suscitado pela CONAMP em sua nota técnica, contrária à PEC, somando-se as desonerações tributárias, juros da dívida pública, sonegação fiscal e corrupção, somente em 2016 o país perdeu 1,567 trilhões de reais. Valor 2,31 vezes maior do que a pretensa economia a ser oferida com essa reforma previdenciária em 10 anos, né? E, esclarecido isso, importa a gente agora analisar quais são as mudanças que ocorrerão para o trabalhador brasileiro na sua aposentadoria, né? O artigo 201 ele vai ser alterado de uma forma muito significativa e uma das coisas que a própria doutora falou aqui é o fim. Diz o parágrafo 7º. É assegurada a aposentadoria no regime geral da Previdência Social àqueles que tiverem completado 65 anos de idade e 25 anos de contribuição para ambos os sexos. Então, ele unifica, não existe mais a aposentadoria por tempo de contribuição. Ela é única, tem que ter idade, e ele fala aqui em tempo de contribuição, o que me parece atécnico, porque tempo de contribuição e tempo de carência são coisas distintas para quem conhece de direito previdenciário. Seria carência, pelo menos. Mas se a gente entender como contribuição, até facilita às vezes a pessoa, porque tempo de contribuição você pode pagar em atraso, mas tempo de carência não.
Então, a proposta unifica as aposentadorias por tempo de contribuição e idade, sendo exigido a idade de 65 anos para homens e mulheres, indistintamente, né? Isso aí, como a doutora falou, ofende o princípio da igualdade, né? Porque ele trata igualmente pessoas desiguais. Ele está tratando do mesmo jeito o homem e a mulher, enquanto a mulher merece uma melhor proteção, porque ela tem dupla jornada. Ela trabalha no emprego e chega de noite e vai cuidar da tarefa da filha, vai preparar a comida do esposo. E ainda é esse o cotidiano, né? Então ela tem dupla jornada, é claro que ela merece ter um tratamento desigualado, para igualar a todos, né? A questão mais preocupante ainda consiste na exigência de 25 anos de tempo de contribuição. Eu que sou defensor público federal e atuo na área previdenciária, a gente fica mortificado quando vê pessoas cujo marido às vezes trabalhou 14, um exemplo, a pensão por morte. Às vezes a pessoa trabalhou até 28 anos, mas ele não chegou à idade de 65 anos e não conseguiu se aposentar. Mas ele não era assegurado porque ele já estava 2 anos desempregado, mas contribuiu 28 anos para o sistema. Para o equilíbrio atuarial do sistema, ele contribuiu muito. E não vai alegar pensão por morte a essa família. Então, e é muito difícil, a gente vai ao interior atender as pessoas idosas da roça, queimadas do sol, que trabalharam de carteira assinada, não tem nem 10 anos. Agora imagine essas pessoas conseguirem 25 anos. De tempo de contribuição para conseguir se aposentar com, que a gente vai falar mais adiante, 50% do salário de benefício que ele teria direito, né? O que é um absurdo. Aí também vem um parágrafo 7º-B. Doutora Eva, eu vou falar de tudo, senhora me perdoe que eu acho que eu vou passar do tempo, mas eu faço questão. Hoje aqui é um momento para a gente discutir, debater, ver a injustiça, o aviltamento que esse grupo político que assumiu o poder aí, com essa proposta neoliberal, tem feito no nosso país, principalmente agora na reforma da Previdência. Eu não vi ninguém bater panela ainda, amigo. O artigo 7º-B é esse que fala do valor da aposentadoria. O valor da aposentadoria corresponderá a 51% da média dos salários de contribuição e das remunerações utilizadas como base para contribuições do segurado do regime da Previdência, acrescidos de 1 ponto percentual para cada ano de contribuição considerado na concessão de aposentadoria, até o limite de 100%. Então, para uma pessoa receber, como é hoje? Hoje uma pessoa, quando ela se aposenta, todos os salários de contribuição são calculados, feita uma média médica, e aí se chega ao salário de benefício. Esse salário de benefício ele recebe em 100%. Através dessa reforma, na hora que ele fizer esse cálculo do salário de benefício, aquilo que está lá vai ser dividido pela metade, vai ser 51% que ele vai receber, só, né? E o resto, 1% por ano até chegar a 100%. Então, uma pessoa, para poder conseguir 100% do salário de benefício, quando se aposentar, ele tem que trabalhar 49 anos. 49 anos. E se você somar 49, diminuir de 65, ele vai ter que começar bem cedo. Senão, ele vai ficar trabalhando ainda após os 65 anos de idade, se ele quiser obter uma renda maior. Certo? Sem ficar nenhum dia desempregado. Quer dizer, um dia não, ele pode ficar até uns meses, que ele não perde a qualidade, mas o tempo de contribuição é mês a mês, sem ficar desempregado, verdade. Exatamente. Num país nosso que o desemprego graça, é um absurdo. Outra coisa, doutora Mônica, a questão que a senhora falou, que a OMS realmente apontou que o Brasil apresenta expectativa de vida de 75 anos. Mas, ao analisar esses dados em relação às pessoas sãs, a própria OMS já reduziu essa idade para 63 anos. Uma coisa é viver aos 75, outra coisa é ter condições de elaborar até os 75 anos. Né? Então, essa norma do artigo 7º-B, ela traz uma nítida violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, fundamento da República previsto no artigo 1º da nossa Constituição, bem como tende a abolir na prática o acesso ao direito à Seguridade Social, já que as pessoas, como muito bem disse a doutora Mônica, ou morre trabalhando ou trabalha morrendo. Por isso mesmo, deve ser combatida por nós todos, pela sociedade organizada, civil organizada. O artigo 7º, o parágrafo 7º-C, ele fala que o valor da aposentadoria por incapacidade permanente decorrente de acidente de trabalho exclusivamente será de 100%.
da média dos salários de contribuição. Então, ele cria uma discriminação aqui. Então, a pessoa que se aposenta por invalidez não decorrente de acidente de trabalho vai aplicar a regra dos 51%. E ele deixou de elaborar, não foi porque ele quis, mas porque ele ficou inválido. E aquele que, decorrente de acidente de trabalho, vai ter o salário de benefício de 100%. Né? É uma franca afronta isso ao valor social do trabalho, que é outro fundamento da República, porque o trabalhador que laborar durante 25 anos, por exemplo, não faz jus à integralidade, enquanto aquele que aposentar por decorrente de acidente de trabalho terá integralidade. E também ela ofende o princípio da isonomia na forma que trata desigualmente a iguais, no caso do aposentado por invalidez que não seja decorrente de acidente de trabalho. Né? O parágrafo 15, ele traz uma regra que também é absurda. Ele já prevê a possibilidade de aumento da idade mínima de aposentadoria, que já fixada em 65 anos, né? Dizendo, sempre que verificado um incremento mínimo de um ano inteiro na média nacional única correspondente à expectativa de sobrevida da população brasileira aos 65 anos, para ambos os sexos, em comparação à média apurada no ano da promulgação desta emenda, a idade prevista no parágrafo 7º será majorada em números inteiros. Ou seja, toda vez que a expectativa de vida do povo brasileiro aumentar, também sobe a idade mínima para aposentação. Viola o princípio da razoabilidade e, acima de tudo, da segurança jurídica, já que as pessoas não têm como se planejar sua própria velhice no futuro. Né? Não sabe se aposentar aos 65, aos 66, aos 67, aos 70. Não sabe nem se vai estar vivo. Ainda no parágrafo 1º, voltando agora ao parágrafo 1º do artigo 201, ele trata, na verdade, aqui, ele extingue as aposentadorias especiais, ou reduzem muito as aposentadorias especiais, tipo a aposentadoria por tempo ficto de trabalho. Né? São aquelas aposentadorias geralmente concedidas às pessoas que trabalham em condições insalubres. Então, é vedada a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria aos abrangidos pelo regime que trata este artigo, ressalvados dos termos definidos em lei complementar os casos de segurados com deficiência, e cujas atividades sejam exercidas sob condições especiais. Ele fala isso, mas só que o que ele diz depois? É vedada a contagem de tempo de contribuição fictício para efeito de concessão dos benefícios previdenciários e de contagem recíproca, e também fala lá, para os segurados que tratam o inciso 1 e 2, a redução para fins de aposentadoria, ele admite a redução, mas não a contagem ficta. Reduzir o tempo de aposentadoria para o deficiente e para o trabalhador insalubre, ele diz lá, será de no máximo 10 anos no requisito idade, então a pessoa pode aposentar com 55, e de no máximo 5 anos no tempo de contribuição. E hoje, no atual regime, pessoas podem se aposentar com 15 anos de contribuição. Né? É uma só faixa de trabalhador que pode isso, aquele que trabalha em mina subterrânea, que as condições de trabalho são realmente desumanas. Né? Aqueles mergulhadores de plataforma da Petrobras que já estão sendo substituídos por robôs, mas esses aí tudo bem. E era em 15 anos, mas agora não. Eles vão ter que contribuir por 20 e, no mínimo, 55 anos de idade. Então, extingue o regime atual das aposentadorias especiais quase como um todo. E esses trabalhadores que se submetem a condições nocivas à saúde vão ter que se expor por mais tempo a essas atividades nocivas para se aposentar, infelizmente. Já o artigo 195, ele traz uma alteração no custeio da Previdência Social, no que tange ao trabalhador rural em regime de economia familiar. Pouca gente, as pessoas pensam, entendem que o trabalhador rural em regime de economia familiar, ele não precisa contribuir. Realmente, a regra é que a regra geral, ainda hoje, é que ele, sem contribuição, desde que comprove do trabalho em regime de economia familiar, ele se aposente como se fosse segurado da Previdência, como qualquer outro que contribuiu. Mas a própria Constituição, com a emenda anterior, já previa a estipulação de lei para que ele contribuísse, embora com alíquota reduzida. Né? Mas só que essa lei nunca foi editada. Agora a Constituição já mudou.
o texto anterior, ele falava, seria contribuição de forma individual, mas com base na produção, né? E agora não, o parágrafo 8º do artigo 195 diz que o produtor, o parceiro, o meeiro, o arrendatário rural, o extrativista, o pescador artesanal e seus respectivos cônjuges, companheiros e filhos que exerçam suas atividades em regime de economia familiar, sem empregados permanentes, contribuição de forma individual para a Seguridade Social, com alíquota favorecida incidente sobre o limite mínimo do salário de contribuição. Então, ele exige a contribuição a ser recolhida diretamente pelos trabalhadores rurais sobre o limite mínimo do salário de contribuição geral para o RGPS, e isso ele não desconsidera as questões específicas do trabalhador rural, que é a sazonalidade da safra. No regime anterior, ele só pagaria pela produção, então estaria proporcional à safra de todo ano que ele produzisse. Agora ele vai ter que pagar mês a mês em cima da alíquota do regime geral de previdência, do salário de contribuição do regime geral de previdência. Viola o princípio da capacidade contributiva, sobretudo, né? E da proporcionalidade. E a outra questão é a regra de transição, que acho que o doutor Cláudio também vai falar, que é a mesma regra de transição para os servidores públicos, que fala lá que o segurado filiado ao regime da Previdência Social até a data da promulgação, que já tiver 50 anos, se homem, 45, se mulher, poderá aposentar-se quando preencher as seguintes condições. Aí criam as regras aí e, de qualquer forma, ameniza, de certa forma, ameniza o rigor do regime previdenciário que se espera instalar por meio dessa PEC. Só que ninguém explica por que aos 50 anos, por que aos 45 anos, quais foram os critérios adotados para isso, se a maioria dos trabalhadores hoje já contribui ao regime há muito tempo e esperam, por segurança jurídica, que as regras fossem assim adotadas. O ideal, sobretudo no serviço público, é que essas regras fossem válidas de agora em diante, para aqueles que ingressarem no serviço público, né? E também é o que me parece também ideal para o regime geral de previdência, até porque, como eu já disse, e eu acho que provei aqui, ele não é deficitário. Isso é uma propaganda enganosa. Inclusive, essa propaganda que eu coloquei aqui do PMDB foi retirada no CONAR, né? Foi alvo de ação no Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária para ser retirada. E eles mudaram, eles botaram agora uma cidade bonitinha e falando com umas coisas mais bonitas agora. Exato. Outra alteração que, para mim, esfacelou de vez ou extinguiu de vez um direito social é o que diz respeito às pensões por morte, né? E a possibilidade de acumulação de benefícios. Então, no parágrafo 16, diz: na concessão do benefício de pensão por morte, cujo valor será equivalente a uma cota familiar de 50% e de 10% de cotas individuais, até o limite de 100%, do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela que teria direito se fosse aposentado por incapacidade permanente na data do óbito. Então, vejam bem, ele está falando de incapacidade permanente, mas não é decorrente de acidente de trabalho. Então, esse valor aqui vai ser 50% dos 50% do salário de benefício. Certo? E é uma coisa que eu não sei se o pessoal percebeu aqui, no dispositivo, diz assim: não será aplicável o disposto no parágrafo 2º deste artigo e será observado o seguinte. Quando ele ele remete ao parágrafo 2º, ele dizendo que não será aplicado o parágrafo 2º, ele está dizendo que não se vincula a pensão por morte ao salário mínimo. Então, ela pode ser abaixo do salário mínimo. Certo? Vai ter gente que vai receber pensão muito diminuta, com certeza. E as cotas individuais cessarão com a perda da qualidade de dependente. Ou seja, se o filho é também beneficiário da pensão por morte, e ele ganha aquela cota individual de 10%, na hora que ele completar a maioridade, essa cota não é revertida para os demais dependentes. Ela é extinta, né? Então, mas isso já estava na reforma da Previdência passada, aí, pelo menos legislação infraconstitucional pela Dilma, né? A questão das cotas.
E outra novidade é que agora a pensão por morte não será permanente. Vai ser regulado por lei o tempo de duração da pensão por morte conforme a faixa etária do dependente que percebe ela, né? Já falei aqui que não se aplica o parágrafo 2º, portanto, um esfacelamento do direito à pensão por morte. A pensão por morte, qual é o objetivo da pensão por morte? É garantir a subsistência daquela família que dependia do trabalhador segurado, né? E isso, segundo a ANADEF, segundo a nota técnica da ANADEF, a desconstrução da pensão por morte nos termos propostos, ela inclusive, ela caracteriza um enriquecimento sem causa do Estado e incide verdadeiro confisco, expressamente vedado pela Constituição Federal. Também é vedado, quanto à acumulação de benefícios, o recebimento conjunto, sem prejuízo de outras hipóteses previstas em lei, de mais de uma aposentadoria à conta do regime geral de previdência, ou seja, a pessoa não pode se aposentar, ter duas aposentadorias, se ele tem 2 vínculos, de mais de uma pensão por morte, de pensão por morte e aposentadoria no âmbito do regime geral de previdência. Esse daí me parece o pior. Ou seja, se a mulher trabalha, contribui para o regime, tem o direito à aposentação, e o marido falece e ela tem direito à pensão, na hora que ela se aposentar, ela vai ter que optar ou por um ou por outro, pelo que seja mais vantajoso, né? Então, essa reforma aqui proposta veda em absoluto qualquer espécie de acumulação. Ela, por isso mesmo, ofende ao princípio da universalidade de cobertura que a doutora Mônica falou, porque ela praticamente, ou você vai ter a cobertura pelo infortúnio morte ou pela em decorrência da aposentadoria. E também ela acaba ofendendo também o artigo 226 da Constituição, que exige especial proteção à família, na medida em que ela agora está reduzindo a pensão, limitando a percepção da pensão ou da aposentação individualmente. Isso é importante. Doutora, 5 minutos aí, viu, gente? Isso é importante também informar que quem vai mais sentir os efeitos dessa regra que veda a acumulação é a população carente. Porque, geralmente, o marido e a esposa, um complementa a renda do outro, da família. E, ocorrendo, portanto, a aprovação dessa proposta de emenda nesses termos, uma vez falecido ou o marido ou a esposa, a renda familiar. Então, isso também, para mim, ofende o princípio da dignidade da pessoa humana. E agora as mudanças no... Já está bem adiantado aí, viu? Bote aí no artigo 203, pode passar. Pode passar. Pode passar. Aí o artigo 203... provando que a reforma não é só da Previdência, é também da assistência social. O artigo 203 trata da assistência social. Ela também ocasiona uma grande alteração no que tange aos benefícios de prestação continuada, né? A assistência social, como eu formei, ela é prestada a quem necessita, independentemente de contribuição. E, então, isso é feito através de benefícios assistenciais. Um dos exemplos de benefícios assistenciais é o Bolsa Família. Bolsa Família é um benefício assistencial, né? Mas o consagrado benefício assistencial, aquele único que foi disciplinado na Constituição Federal, é o benefício de prestação continuada ao deficiente e ao idoso, que está aí no artigo 203, no inciso 5. Né? E aqui, já de cara, a gente vê um rompimento com tratados internacionais em que o Brasil foi signatário nessa proposta de reforma logo no inciso 5. A concessão do benefício assistencial mensal a título de transferência de renda à pessoa com deficiência ou aquela com 70 anos ou mais de idade que possua renda mensal familiar integral per capita inferior ao valor previsto em lei. Então, aqui há 2 grandes modificações. Aí se fala que
para pessoa com maiores de 70, e se omite o que se dizia na vigente Constituição, o que se diz na vigente Constituição, que é a garantia de um salário mínimo. Então, aqui não se garante mais que o benefício assistencial será de um salário mínimo. Isso, para mim, fica claro, ofende a dignidade da pessoa humana, porque o mínimo existencial é o salário assim considerado pela legislação brasileira, né? Na nossa nota técnica, a ANADEF informa que a elevação da idade mínima importa em violação de tratados internacionais. Informa também que, ao referir a lei para definir os critérios de renda familiar, volta ao velho modelo que já foi rebatido pelo STF em diversos julgados, de transformar o direito em uma fórmula matemática de renda per capita, enquanto outras circunstâncias sociais não são analisadas para a concessão do benefício. Também remete a um núcleo familiar criado por lei, incluindo rendimentos integrais de todos os membros. Então, para esse cálculo dessa suposta renda per capita que a gente imagina que vai ter, ele vai fazer o que não é feito hoje. Se um familiar já recebe um benefício de prestação continuada, esse não é computado. Está claro, a intenção se já recebe, o outro não vai receber, o que é um absurdo também. Oi? Hoje, uma pessoa que recebe um benefício de prestação continuada ao idoso, por exemplo, o outro idoso pode receber. Ao deficiente, o idoso do lar também pode receber. Mas pela vontade aqui da reforma, é que esse valor vai ser considerado para renda familiar, então provavelmente o outro não vai ter direito. Como eu falei, violação à Convenção Interamericana sobre Proteção dos Direitos Humanos e das Pessoas Idosas, até porque essa convenção estipula a idade de 60 ou até 65 anos no máximo, e aqui ela já extrapola para 70 anos como a idade para ter direito à percepção desse benefício. Sim. E outra alteração, eu vou falar mais à frente, que também tem a mesma regra do gatilho da idade média. Então, quando aumentar a idade de aposentação por causa da expectativa de vida, a idade de aposentação, que é de 65 anos para 66, por exemplo, a idade também para o benefício assistencial vai ser alterada, de 70 para 71 anos. Enfim. Então, essa questão aí, por favor, você muda essa questão, para mim, ela praticamente aniquila o benefício assistencial ao idoso, limitando demais e por isso mesmo inconstitucional, porque não pode existir emenda tendente a abolir direitos sociais, né? E, como eu falei logo no início, está a lembrar que a assistência social não deve nem pode ser superavitária, porque ela não faz parte da Previdência. A assistência é um pacto constitucional. Nós, em Assembleia Nacional Constituinte, deliberamos que o Estado brasileiro ia tirar dos recursos que ofere um valor para destinar à assistência social e assim reduzir as desigualdades sociais e promover o bem de todos. Então, nesse aspecto, ela sempre vai ser deficitária e não pode ser considerado como um argumento válido para o governo sugerir essa reforma previdenciária, que na verdade é uma reforma da Seguridade Social. Certo? Enfim, gente, terminando, para a alegria de Eva, fica a frase aí de Simone de Beauvoir: o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, né? Então não vamos ser cúmplices, vamos lutar por esse país, vamos tentar manter o estado do bem-estar social. Obrigado. Dar boa tarde a todos os presentes. Cumprimentar a mesa na pessoa de doutora Eva, que está presidindo a mesa, a doutora Mônica Aragão, colega aqui defensora pública, doutor Ricardo, que acabou de falar, o nosso presidente da associação, João Carlos Gavazza. Cumprimentar também a nossa colega Mariana, procuradora do Estado. Trabalhamos juntos na Prev Bahia, que é a Previdência Complementar do Estado, ela no Conselho Deliberativo, eu e a doutora Mônica no Conselho Fiscal.
agradecer a presença de cada um de vocês, a sociedade civil, aos colegas aqui presentes, e chamar realmente a atenção, porque quando eu fui chamado, a doutora Firmiani me convidou para falar um pouco aqui, o meu tema é um pouco mais restrito do que o doutor Ricardo falou aqui, porque ele passou de uma maneira geral, ele pegou o regime de previdência geral, e a mim me coube o regime próprio dos servidores públicos. E que eu sentei realmente para pegar e analisar essa PEC, ela me trouxe grande preocupação. Esses 2 últimos dias que estive em Brasília também, conversando com os políticos, procurando saber como anda a situação, qual é a perspectiva de aprovação, a cada momento era uma novidade, a cada instante vai passar, não vai passar como está. E antes de eu adentrar propriamente no que mudou e no que nos afeta, aliás, fazendo um parênteses aqui, muito do que já foi dito por doutor Ricardo vai ser aplicado a nós, servidores públicos, mas, fechando esse parênteses, é hora de ir para a rua. É hora de acabar com a dicotomia coxinha, mortadela. Se teve briga por impeachment pró e a favor, agora é hora de unir todo mundo e ir para a rua, porque nós vamos sofrer. Então, por favor, um slide. Eu vou trazer aqui a minha ideia quando foi trazer de como o Constituinte originário positivou a Previdência Social na Constituição originalmente, o que aconteceu com a emenda 21, com a emenda 20 de 98, com a 41, a 47 e com a proposta que ela está fazendo agora. Se nós pegarmos originalmente o texto, e como já foi dito aqui, o Constituinte, a Constituição, por ser uma Constituição cidadã, o Constituinte, ele, pegando o gancho também que a doutora Mônica trouxe aqui do histórico, ele trouxe a questão que começou com a Previdência e ampliou para a assistência social nos 3 ramos que ela existe hoje: saúde, assistência social e a previdência social, positivados lá no artigo 194, 201, 203 e sucessivamente. Então, a previdência social especificamente, ela era muito simples, as regras eram muito simples. Você tinha aposentadoria por invalidez, que ela era integral, e ela abrangia a questão do acidente do trabalho, moléstia grave ou ocupacional, e contagiosa ou incurável. E, nesses casos, ela era deferida integralmente, ou seja, a tua última remuneração correspondia à tua aposentadoria. E ela instituiu também ela proporcional, quando não se enquadrava nos casos anteriores, havia compulsória aos 70 anos, que era pago proporcionalmente ao tempo de serviço, e aqui é a primeira coisa que eu chamo a atenção. Originalmente, o Constituinte estabeleceu que a aposentadoria ela era por tempo de serviço. E vocês vão ver mais adiante que isso foi alterado e foram acrescendo requisitos a essa aposentadoria. Ela tinha aposentadoria voluntária, que era, como eu falei, tempo de serviço que era integral para homens com 35 anos e mulheres, e proporcional à idade, o homem também que tivesse 30 anos de idade. A mulher poderia também pedir aposentadoria, e nesse caso ela seria proporcional e não integral. Havia por idade, aos 65 homens e 60 mulheres, paga também proporcional ao tempo de serviço, e, por fim, as especiais, que eram pagas também de forma integral. A base de cálculo, como eu disse, era a última tua remuneração, era chamada integralidade. A atualização dessas aposentadorias acompanhava os ativos, ou seja, todos os aumentos que eram concedidos aos ativos automaticamente eram passados aos aposentados e também aos pensionistas, que, no caso, também receberiam o equivalente ao que o aposentado tinha, certo? E aí veio a emenda número 20. Né? Essa emenda número 20 começou a alterar a sistemática de cálculo de aposentadoria. Como eu disse inicialmente, ela era por tempo de serviço. Ela passou a acrescentar por tempo de contribuição. Aí, o que é que muda? Você pode ter tempo de serviço e não ter tempo de contribuição. Né? E isso vai afetar o cálculo do teu benefício. Manteve-se a invalidez, que era integral, por acidente do trabalho, moléstia grave, profissional, contagiosa ou incurável, e manteve a proporcional. A compulsória manteve-se os mesmos requisitos, proporcional aos 70 anos. A voluntária
que ela passou a ser por tempo de serviço e contribuição, desde que, e aí começou-se o agravamento das condições. Você teria que ter 10 anos de efetivo exercício público, 5 anos no cargo em que você estivesse ocorrendo a aposentadoria, 35 anos de contribuição e mais 60 anos de idade para homem, né, e mulher 55 anos de idade. Ou seja, vocês já começam a perceber aí que não bastavam mais aquele período de serviço, houve mais necessidade. Veio a voluntária, manteve-se ainda a aposentadoria por idade proporcional de 65 anos para homem e 60 para mulher, né, pago de forma proporcional ao tempo de contribuição, e não mais ao serviço, como vem dizendo, e também mantidas as aposentadorias especiais para os professores, 30 anos para homem e 25 para mulher, e também de forma integral, no caso. Pode passar. A base de cálculo ainda foi mantida como a última remuneração, né, ou seja, a integralidade, e a atualização era, tanto das aposentadorias integrais como das proporcionais, ela era paritária, ou seja, aquilo que fosse concedido aos ativos era estendido aos aposentados, inclusive as decorrentes de alteração na carreira, de transformação de cargo, função em que se deu a aposentadoria. A pensão por morte também foi mantida a integralidade, a aposentadoria. Vejam que o que mudou passou a ser tempo de contribuição, que eu quero chamar a atenção, o tempo de contribuição, que passou de tempo de serviço para tempo de contribuição, período mínimo no serviço público e período mínimo no cargo, para que você pudesse se aposentar. Né? Foi criado o abono de permanência para aquelas pessoas que, na data da publicação, já estivessem com os requisitos preenchidos pela regra anterior, elas ficariam dispensadas de pagar, de contribuir para a inatividade, né? E criou a possibilidade da previdência complementar, que hoje é o terceiro tripé do sistema previdenciário brasileiro. Né? As pessoas que já tinham o direito anterior, foi criada a regra de transição, ou seja, as pessoas que, na época da emenda 28, tivessem 50 anos de idade, o homem, e 48 mulher, 5 anos de efetivo exercício no cargo, e 35 anos de contribuição, teriam que pagar um pedágio de 20 anos para se aposentar, 20% para se aposentarem pelas regras anteriores às ora propostas pelo legislador constituinte. Derivado. A regra de transição, a aposentadoria proporcional, ela passou a vigorar da seguinte forma: você passaria a ter 70%, mais 5% do que supere a soma do tempo de 35 anos, ou seja, você teria que contribuir os 35 anos para receber 70%. E a cada ano que você superasse os 35% de contribuição, você receberia mais 5% até o limite de 100%. É um cálculo que parece meio complicado, mas a situação é essa. Ou seja, já houve uma redução, não houve mais, a partir desse momento, deixou-se de existir a integralidade, passou a diminuir o valor da sua aposentadoria. Você teria que ter 30 anos de contribuição se fosse homem, 25 mulher, e além de pagar um pedágio de 40% sobre o tempo que restava para completar os 35 anos. Note que na regra de transição era 20% sobre o tempo que falta. Aqui, como ela passou a ser proporcional, você teria que pagar um pedágio de 40%, que na prática você ia quase para a integralidade. A voluntária, agora nós vamos passar para a emenda 41. Essa 41 ela passou a restringir mais ainda a questão da aposentadoria do servidor público. Né? Observe que passou-se a ter 20 anos de efetivo exercício público, do serviço público, os 5 anos no cargo que se deu foi mantido, a idade 65 para homem, 60 para homem e 55 para mulher, e a tempo de contribuição 35 para homem e 30 para mulher. A proporcional, ela passou a ser por tempo de serviço, idade e tempo de contribuição, desde que 10 anos de efetivo no cargo, 10 anos de serviço público, 5 anos no cargo, 65 anos se homem e 60 se mulher.
A invalidez. A partir desse momento da emenda 41, e como já foi dito aqui por doutor Ricardo, houve a quebra do princípio da isonomia. Por quê? Passou-se a ter dois tipos de aposentadoria por invalidez. Ou você se acidentava no trabalho, e nesse caso você teria ela seria integral. Se fosse fora dela, você ficaria vinculado à nova sistemática. Qual que seria ela? Quando não for a aposentadoria por invalidez não fosse decorrente do acidente do serviço, da moléstia profissional ou doença grave, contagiosa ou incurável, ela seria proporcional e não mais integral. Ou seja, a pessoa que tiver o infortúnio vai ter que se virar com menos. E isso vai piorar, vocês vão ver adiante, com a proposta que está sendo feita, né? E, além disso, o cálculo, como é que era feito? Quem se aposentava com base para a integralidade, pegava a tua média da contribuição. Quem não estava incluso nesses casos que estão sendo apresentados no slide, o que é que fazer? Você pega a tua média aritmética simples e divide por 35. Então, uma conta bem simples. Se você tem um ano, você está trabalhando há um ano, se aposenta por moléstia grave profissional, você vai pegar a tua média aritmética de um ano e vai calcular o teu benefício. Mas se isso não acontece nas formas e nas hipóteses que estão previstas aí, como vocês podem ver no slide, você vai pegar, se homem, você vai pegar os 12 anos, os 2 meses de contribuição, dividir por 35 para calcular o teu valor do benefício. Então, 35 anos de contribuição, no caso de homem, 30 se for mulher, né? Então, isso reduz já drasticamente quem já está no serviço público, a partir da emenda 41, a aposentadoria. Espero que esse infortúnio não aconteça, porque se não se enquadrar nas regras que estão ali, a aposentadoria, a depender do tempo que vocês tiverem, realmente vai ser ínfima no momento em que nós precisamos de auxílio médico, doença, pessoas no momento de grande dificuldade. Eu coloquei a compulsória 75 pelo seguinte, como vocês sabem, para os tribunais superiores, foi a PEC 88, que está conhecida como PEC da Bengala, que aumentou a idade de 70 para 75 e remeteu para a lei, para os estatutos próprios, a possibilidade de se ampliar. Na reforma que está sendo proposta, ele já trata 75 anos de forma integral para todo mundo, né? Mas ainda vigora que é 75 para os tribunais superiores e depende de lei complementar específica em cada categoria para que ela seja ampliada para os 75 anos, né? E ela é feita pela média aritmética simples das maiores contribuições, 80%, observada a divisão por 35 anos de contribuição para homem e 30 para mulher. Então, quais são as conclusões da emenda 41? Ela agravou os requisitos para aposentadoria voluntária, ela estabeleceu um teto e um subteto, né, na administração pública. Como é que é calculado o valor do benefício para quem está nas regras da emenda 41? Ele acaba com a aposentadoria integral aplicando a regra do regime geral da Previdência, ou seja, quem entrar no serviço público aplica-se aquele teto ali previsto, né? O salário do benefício é o que estiver em vigor na época. Isso está previsto no artigo 29 da Lei 8213, que trata do regime da Previdência Social, e é feito pela média das 80 maiores contribuições. Ou seja, você não aposenta mais com integralidade. Vai pegar o teu histórico, ver as 80 maiores contribuições, e ali vai ser o teu salário de benefício, ou seja, a tua aposentadoria. Para quem entrou após a 41. A base de cálculo deixa de ser também a remuneração, a integralidade, para ser também a média da remuneração. Acabou com a integralidade das pensões, ou seja, elas passaram a ser o teto do INSS, mais 70% daquilo que ultrapassar o INSS, né? Além de remeter a uma lei, que é essa Lei 13.135 de 2005, que restringiu o pagamento conforme a quantidade de pensionistas, cônjuges. Ele estabeleceu o seguinte: o cônjuge tinha que ter pelo menos 18 contribuições antes do falecimento e tinha que ter 2 anos de casamento ou união estável. Além disso, ela é progressiva de 3 anos a vitaliciedade de acordo com a idade do companheiro.
Então, vocês que são casados, que vivem em união estável, já sabem para que possa receber isso daí, vocês vão ter que estar incertos nessas regras estabelecidas aí. Acho que a idade, a vitaliciedade, salvo engano, é a mulher que tem acima de 45, 44 anos de idade, não me recordo agora, e ela vai diminuindo à medida que quanto mais jovem for o cônjuge sobrevivente ou o companheiro. O parágrafo 8º do artigo 40 também veio acabar com a paridade entre ativos e aposentados, garantindo o reajuste dos benefícios para assegurar o valor real nos termos da lei. É o que acontece hoje. Você se aposenta. Eu me aposentei com 5 salários. Hoje eu estou recebendo 3, porque a lei que edita o reajuste desses salários é diferente do que reajusta o salário mínimo. Então, ele está sempre sendo reajustado abaixo disso, e por isso você não... doutor, isso aí vai muito para o doutor Ricardo, que deve receber... Eu me aposentei com tantos salários, eu só recebo 1. É porque a lei é diferenciada, é lei específica, e isso vai achatando mais ainda também a questão das aposentadorias, né? E também tirou a parte da reclassificação, da corte de reclassificação. Pode passar. Extinguiu a aposentadoria por tempo de serviço, substituindo por tempo de contribuição, como já falei, né? Passou a exigir a idade mínima de 60 anos para homem, 55 para mulher, tanto na parte permanente quanto na parte de transição, sendo que na parte de transição, para que você pudesse ter pelas regras anteriores, como foi dito, a pessoa tinha que ter, na época da publicação da emenda 41, 53 anos, se for homem, e 48, mulher. Você passou? Sim, repetiu, né, a possibilidade de criação da Previdência Complementar, só que aqui ele trouxe uma novidade. Enquanto na emenda 21, a Previdência Complementar, a emenda 20, ela permitia a criação do plano de Previdência Complementar, mas não dizia qual a modalidade de pagamento, a 41 veio dizer, olha, você pode criar, mas você só pode criar na modalidade de contribuição definida. O que é a contribuição definida? A colega mais especialista aqui, a doutora Mariana, e me deu um auxílio aí, doutora, se eu estiver errado. Logo quando surgiu a Previdência Complementar no Brasil, você tinha 2 opções de plano. Era chamado benefício definido ou a contribuição definida. Qual que é a diferença? No benefício definido, você diz, olha, eu quero me aposentar com R$1.000. E aí você diz, e ele vai calcular quanto é que você vai ter que pagar para quando você se aposentar, você receber R$1.000 todo mês. A contribuição definida ela é diferente. Você vai definir quanto você quer contribuir, para quando você for se aposentar, vai ver quanto você tem lá para calcular a sua aposentadoria. Então, o que é que veio a emenda 41? Ela disse, olha, o poder público pode instituir a Previdência Complementar, mas só pode fazê-lo na modalidade de contribuição definida. E tem uma lógica por causa disso, porque quando você diz que a contribuição é indefinida, você transfere o risco para o servidor. Porque é ele que vai dizer quanto que ele quer. Quando você diz na modalidade do benefício definido, o risco do poder público cresce, porque ele vai ter que fazer o cálculo para garantir aquilo que ele disse que ia dar. Né? Então, no CD, o risco para o poder público é 0. O risco é exclusivamente do servidor, que vai ter que se programar. E vai ter que, é uma realidade, vamos ter que ter uma educação financeira, a população brasileira vai ter que fazer, porque é uma realidade hoje e não tem retorno. A base de cálculo da aposentadoria pela emenda 41, ela deixou de ser a média das 80 maiores contribuições para todo o teu período contributivo. Isso reduz o teu salário de benefício, na medida em que, quando nós entramos, os nossos vencimentos, as nossas remunerações são muito menores do que na época da nossa aposentadoria. Então, você já vai ter uma nova redução da tua aposentadoria, né? Criou também a contribuição para o inativo, né? Que receber acima do teto da Previdência Social contribui com 11% sobre o que exceder esse teto. Depois disso daí, nós tivemos em 2005 a PEC 47, que suavizou um pouco a PEC 41, restabelecendo a paridade em relação
decorrente de vantagens, reorganização, reclassificações concedidas aos ativos, né? E ampliou a faixa de isenção do inativo, que ganha até 2 salários mínimos do teto do RGPE, Regime Geral de Previdência Social. Né? Então, essa daí, pelo menos, mordeu menos. E acho que agora nós... quem ingressou no serviço... ela previu também que quem ingressou no serviço, no mercado de trabalho mais cedo, pudesse se aposentar através da regra, acho que muitos de vocês já devem ter ouvido falar, que é da regra 85-95. O que é isso? Como existiram distorções em relação a como você teria que se aposentar pelo tempo de contribuição, essa regra veio a abarcar justamente aquelas pessoas que ingressaram no serviço público muito cedo, tinham tempo de contribuição, mas não tinham a idade mínima. Então, essa PEC veio dizer o seguinte, olha, se a soma do teu tempo de contribuição com a tua idade der 95 para homem e 85 para mulher, você pode se aposentar, desde que esses servidores tenham ingressado no serviço público antes da emenda de 98 e também tenham 25 anos de efetivo exercício público. Tá? Ela vetou também critérios diferenciados, como já foi dito aqui por doutor Ricardo, para aposentadoria. Né? E agora nós chegamos à PEC 287 de 2016. Muito do que eu disse aqui já foi dito aqui por doutor Ricardo, porque a PEC também 287, em relação a nós, servidores públicos, ela quer estabelecer a isonomia com os empregados da iniciativa privada. Então, muito do que já foi dito aqui por ele, a questão de princípios, tudo, em regra, vai se aplicar a nós, servidores públicos, né? Então, vamos começar. Aposentado, isso daqui, o que, se por um acaso não ficou claro para ele, ou o contrário, nossas apresentações vão ficar complementares. Né? Como é que ficou? A aposentadoria por invalidez, ela passou a ocorrer exclusivamente em trabalho. E equivale a 100% da média da remuneração. Fora disso daí, você vai para a aposentadoria comum. Não existe mais a invalidez sem ser esses casos, quebrando a paridade, o princípio da paridade, como já foi dito aqui. Né? A aposentadoria ela passou a compulsória aos 75 anos de idade, proporcional ao tempo de... Aí vem um cálculozinho complicado, para vocês verem como é que vai ficar. O dispositivo diz o seguinte, olha, você pode se aposentar compulsoriamente aos 75 anos de idade, desde que você tenha contribuído 25 anos, sendo que você vai dividir e multiplicado pelo percentual correspondente a 51%. Ou seja, é aquela regra, porque vocês vão ver mais adiante, você se aposenta com 51% do teu salário de benefício, acrescido de 1% por ano de contribuição, ou seja, você tem que trabalhar 49% para adquirir 100% do teu salário de benefício. No caso da aposentadoria proporcional, você vai pegar o teu tempo de contribuição, dividir por 25%. Esse valor que você achar 25%, você vai calcular 51%. Ou seja, você vai ter 2 redutores na prática quando você se aposenta na aposentadoria compulsória. A expulsória. Né? A voluntária, ela passou 65 anos de idade, igual para homem e mulher, né? Quebrando, como disse aqui, o princípio, você está tratando igualmente os desiguais, né? 25 anos de contribuição. Observe que a emenda 45, 41, ela exigia 10 anos a mais. Mas se vocês observarem, no conjunto da obra, apesar de você ter 10 anos a menos de contribuição, os teus proventos vão ser reduzidos infinitamente mais quando vocês conjugados ao corte de 51% mais 49%, calculado sobre todo o teu período contributivo. Você 10 anos de efetivo exercício público, a emenda anterior previa 20, né? E 5 anos no cargo em que se dará aposentadoria. O valor máximo será, para os novos servidores, do regime geral da Previdência Social, a aposentadoria, o valor máximo que você vai poder, para os que ingressarem no serviço público, né, a partir da promulgação dela. E isso não significa que você vai receber o máximo
do regime da Previdência Social. Significa dizer o seguinte, você só vai poder atingir aquilo, mas para você atingir aquilo, o teu salário vai ter que estar lá em cima, você vai ter que ter vai ter que contribuir por 49 anos, lá em cima, e essa média, quando eu der 51% dele, você vai ter que ter os outros 49%, senão tu não atinge lá os 100% do teto do INSS, não. Vai ficar lá embaixo. Tá? A base de cálculo, como está ali, foi todo o período contributivo, né, apurado na forma da lei, ou seja, a tendência é que isso se agrave porque a lei não existe. Então, como ele está cada vez mais restringindo, você vai... eu não duvido nada que esses requisitos agravem mais ainda a forma de cálculo, a base de cálculo, né? Ela veda o acúmulo, como já foi dito, de pensões, aposentadorias por morte, e aposentadoria e pensão, ou seja, verdadeiro confisco, porque eu vou dar um exemplo, vou puxar o exemplo para mim, porque minha esposa também é servidora pública. Quer dizer, eu vindo a faltar, ela vai ter que optar entre a minha pensão e a dela, mas ela contribuiu. E para onde vai esse dinheiro? É assim? Então, é o confisco, né, escancarado. Claro. A pensão, ela é reduzida a 50% do salário de benefício. Eu quero que fique bem claro que quando a gente diz aqui que vai ser 50%, não é 50% do que você ganha. É 50% do cálculo do valor do benefício que vai ser feito pelaquela regra de todo o teu período contributivo, em que, calculado qual seria o 100%, você tem direito a 51% e tem que trabalhar mais 49% para atingir os 100% que foi calculado inicialmente. Tá? Eu quero que vocês tenham sempre isso em mente, porque quando se fala, você tem direito a 100%. Não é bem assim. Vocês têm que ficar atentos qual é o salário de contribuição que que nós teríamos direito, para partir daí 51%, mais 49 anos para atingir esse 100% do que seria calculado. Né? Isso para a aposentadoria. A pensão, ela reduz, como foi dito, para 50%, e você tem uma cota de 10% para cada dependente, até o limite de 100% do teu salário de contribuição. Ela não é reversível, ou seja, se eu tenho eu tenho uma família, esposa e 2 filhos. Se eu optar pela pensão, é 50%, mais 10% por cada dependente, ficaria 80%. Mas meus filhos atingindo a maioridade, minha esposa só fica com 60% do meu salário de benefício. E não, hoje, o que é que acontece? Quando os seus filhos atingem a maioridade, o cônjuge recebe a cota parte que eram dos filhos dependentes. Isso deixa de existir, né, com agravante que pode ser inferior ao salário mínimo na regra geral. Né? A pensão ela pode ser. Né? Ela vai ser temporária, a depender da data do óbito. Isso, na verdade, já na prática já acontece, que ela pode ser de 4 meses até a vitaliciedade, vai depender da idade do cônjuge sobrevivente ou do companheiro. Já isso, na verdade, foi norma já do governo anterior, mas já está em vigor. Né? E o reajuste vai ser o mesmo aplicado ao regime geral da Previdência Social. Ela determina que a aposentadoria complementar, como disse, seja feita exclusivamente na forma de contribuição definida, já expliquei aqui, né? E ela indexa a idade mínima de aposentadoria e a expectativa de vida sempre que houver um acréscimo de um ano inteiro. Ou seja, a segurança jurídica vai embora, porque eu disse, não, eu vou me aposentar com 60 anos, a idade mínima é 65, mas aí quando eu chegar lá adiante, aumentou um ano, eu vou ter que aumentar mais um ano, porque minha idade mínima aumentou. Então, há essa questão da indexação, que, como foi dito aqui também, fica mais perversa ainda quando você vai para o BPC, que, no caso, não se aplica a nós servidores, mas eu queria realmente chamar a atenção, porque 70 anos já é uma idade avançada. Geralmente, quem tem o BPC são pessoas sofridas, né? E que elas vão ter que aumentar essa idade, que tem o mesmo indexador aplicado a ela, para essas pessoas. Mas esse foi só um parênteses. Pode... Né? E para as pessoas que já estão no serviço público, foi criada essa regra de transição. Né? Você tem que ter 50 anos de idade para homem, 45 para mulher,
para ter direito a essa regra de transição na data de promulgação da emenda constitucional, né? Além disso, você só vai poder se aposentar aos 60, se homem, 55 mulher. Tá? Não sei se tá claro aí, preste atenção, que é a idade que vocês têm que ter na data da promulgação para ter direito às demais regras previstas no inciso 2, 3, 4, 5, 6 da regra de transição. Tá? Então, ou seja, se for publicado amanhã, você não tiver 50 anos de idade, se for homem, e 48 mulheres, vocês não entram na regra de transição que está aí proposta e, portanto, não vão se aposentar pelas regras anteriores, mas sim pelas horas propostas. Então, você vai ter que ter 60 anos homem, 55 mulher, 35 anos de contribuição para homem, 30 para mulher, 20 anos de efetivo exercício público, veja aquele resgate que estava na emenda 41, lá na emenda 21, né, 5 anos de efetivo no cargo que se der aposentadoria, e pagar, ou seja, você ainda vai ter que pagar mais 50% do tempo que falta para você se aposentar. Então, para atingir os 35 anos de contribuição. Então, se você faltava 10 anos, você vai ter que trabalhar mais 5, ou seja, vai ter que pegar mais 15 anos, mais 5 anos, além do que estava previsto para poder requerer a tua aposentadoria. A regra de transição é para quem ingressou no serviço público até 98, ele também permite que você reduza um dia de contribuição para um dia de vida por um dia de contribuição. Isso, na prática, é só para quem falta pouquinho tempo, porque se pessoas que faltam mais de 6, 7, 8 anos, isso daí não resolve, não serve, não adianta de nada, né? O professor e o policial pode reduzir em 5 anos, desde que exercido exclusivamente, no caso eles têm que estarem trabalhando com exclusividade, né? E no caso do policial, ele tem que estar em natureza estritamente policial por pelo menos 20 anos. Então, aquele policial que está trabalhando, estou com 19 anos, e no último ano vai trabalhar lá dentro do expediente interno, ele não vai pegar essa aposentadoria especial, porque a atividade dele não é de natureza policial, é de natureza administrativa. Tá? Então, isso é que chame a atenção. As regras, o cálculo. Se você ingressou no serviço público até a emenda 41, você vai ter a paridade. Se não, você vai pela média da remuneração do total de sua vida, né? O reajuste, para quem ingressou até 31/12, você tem a paridade. E, se posterior, vai ser de acordo com a lei que vai ser aplicado, no caso, ao regime geral de previdência. Eu fiz, aqui não dá para ver muito bem, essas, em geral, essas foram as modificações que estão sendo trazidas. Mas eu quis trazer também, eu fiz uma pesquisa como é feito em outros países, né? Eu peguei a Dinamarca, Grécia, Estados Unidos, mas tem mais. É no outro slide? Né? Pronto, começa com aí. Canadá. Esse é o anterior, né? Eu passo para o primeiro. Então, a Dinamarca, como é na Dinamarca? A mulher, homem e mulher têm as mesmas regras, né? 65 anos de idade, e vai passar para 67 a partir de entre 2024 até 2027, é que eles vão passar de 65 para 67 anos de idade, né? Não tem tempo de contribuição, agora não dá para ver ali eles não têm um teto, né, mas leva em conta o período de contribuição, né? Na Grécia, com essa crise que teve aí, eles vão passar para 67 anos em 2020. Observem que, e vocês vão ver isso adiante, que as regras de transição que estão aumentando a idade nos países, e que inclusive é um dos argumentos da reforma da Previdência, elas são extensas. Elas não estão sendo abruptas. Elas são 10, 15. Vocês vão ver que no Japão são quase 10 anos para aumentar 2 anos. Né? Mas vamos continuar aí. Na Grécia, ela é 67. Volte para a Grécia, por favor. Né, a partir de 20, né, e terá relação com a expectativa de vida. Ele estabelece, na Grécia também estabeleceu já também a indexação por tempo de vida, né? Tem que ter pelo menos 40 anos de contribuição e equivale a 67% do salário de benefício.
Os Estados Unidos, que é um dos citados. Os Estados Unidos, o pessoal fala, vamos aposentar nos Estados Unidos. A regra lá, ela privilegia, na verdade, a previdência complementar. Né? Lá é de 66 anos para quem nasceu depois de 1965, né? Mas desde de 2005 ela passou a aumentar de 2 meses por ano até completar 67 anos. Observem como está sendo gradativa a idade mínima lá, o aumento da idade mínima, né? E você pode se aposentar aos 67 anos, ou seja, antes do período, ou posterior, fazendo-se a devida compensação. Se aposentou antes, você reduz. Se você fica mais tempo, você tem um bônus na sua aposentadoria, que é de 80% das 3 maiores. Das tuas 3 maiores contribuições. Tá? A próxima. No Canadá, homem e mulher aposenta com 65 anos de idade, tem que ter 35 anos de contribuição. Eu não consigo ler ali. O slide que eu anotei. Tá, ok. Peguei a Espanha. A Espanha, desde 2003, já estou concluindo que esse aqui é o penúltimo slide. Desde 2003, na Espanha, e até 2027 ele está em transição, ou seja, ela vai levar aí um período de 14 anos para aumentar 2 anos, para sair da idade mínima de 65 para 67. O tempo de contribuição são 38 anos e meio, sendo que se você pode se aposentar e dizer, olha, eu vou me aposentar, mas vou continuar na ativa. E, nesse caso, a tua aposentadoria reduz pela metade, mas você continua recebendo o teu salário integral. E após, quando você deixar definitivamente, refaz-se esse período que você trabalhou. Mas é o que está se discutindo na questão da aposentação, que não foi admitido pelo STF. Mas você pode retornar e esse período a mais que você contribuiu, refaz-se o cálculo da tua aposentadoria. Tá? No Japão, é 65 anos de idade. E observe que nós estamos falando do país que tem a maior expectativa de vida, que é de 84 anos. Né? Lá você tem que ter 25 anos de contribuição, que passa a ser a proporcional, para você ter direito a proporcional, e a integral a partir de 40 anos de contribuição. Agora, lá é um sistema complexo, porque eles têm três esferas de contribuição. Né? Você tem a chamada, uma espécie de BPC lá, que são as pessoas que não conseguem atingir o mínimo, ele garante, e vai com a esfera de acordo com o teu rendimento. Na Argentina, pegando os nossos vizinhos aqui, os hermanos, 60, a idade mínima da mulher é 60, homem 65, a mesma coisa do Chile. Na Argentina e no Chile tem diferenciação por gênero. Né? O tempo de contribuição, na Argentina, 30 anos, né? E no Chile, eles... É de 30 anos, né? Básico do governo. Ok. No Chile, eles começam a receber a partir da idade mínima, tá? E o cálculo na Argentina é pela média dos últimos 10 anos, e no Chile, na verdade, o Chile, quando adotou, e eu estive pesquisando aí, o Chile ele fez uma reforma da Previdência semelhante ao que o governo está pretendendo, guardar as devidas proporções, mas privilegiando a Previdência complementar. E agora estão começando a pipocar os problemas que estão acontecendo lá, porque se verificou, como não há aporte por parte do empregador ou do governo, é só o servidor que contribui para a Previdência Complementar, né? Ela desconta 10% do salário, né? E 3% referente a um seguro de vida, invalidez, que, na verdade, você constitui uma poupança e que hoje está se vendo que é muito inferior aos valores que eram percebidos pelo regime anterior. Então, o Chile está passando por um novo momento de discussão referente à questão previdenciária, para se restabelecer, talvez, direitos que tinham anteriores ao que foi feito lá na reforma anterior. Por fim, eu peguei um slide, pode passar, é o último slide aqui, eu vou terminar, doutora Eva. Pode passar. Pode voltar. Esse slide aqui é um documento da Organização Mundial de Saúde. Eu vou pedir para levantar aqui, para eu poder explicar, porque está pequenininho. O que acontece aqui? No primeiro slide, que vocês estão vendo aqui, ele diz o seguinte: com a idade mínima da aposentadoria de 60 anos, o país entraria na média de sobrevida com saúde após a aposentadoria. Esses cálculos que estão sendo apresentados aqui,
é um estudo da Organização Mundial de Saúde que diz o seguinte: olha, após o envelhecimento, eu quero calcular a sobrevida após um envelhecimento com saúde. O que é o envelhecimento com saúde? É o aposentado independente. Faz tudo, não tem saúde, pode fazer as coisas. Então, ele não tem uma dependência ou uma doença, ele resolve as coisas dele. A média mundial, que foi o corte aqui, ó, a média mundial é essa aqui, de 6 anos. Considerando todos os países. Vocês verem aqui que tem Brasil, Argentina, México, Chile, Japão, Portugal, Nova Zelândia, Suécia, Austrália, Canadá, Reino Unido, Holanda, Dinamarca, Espanha, Polônia, Grécia. Apanhou, vocês são apanhado geral. Se o Brasil, hoje, que a idade é 60 anos, a sobrevida, ele atinge a sobrevida, que é esse gráfico verdezinho que vocês podem ver aqui à direita. Se ele passar para 65 anos, a sobrevida é de 6 meses. O idoso com saúde. Quando nós passamos a analisar o gráfico da esquerda, adotando sua expectativa de vida de 6 anos, o Brasil também, a expectativa ajustada pela saúde, segundo o fator Health, que é da OMS, o Brasil vai ter o idoso, ele tem apenas uma sobrevida de 6 meses, com 65 anos, que é a proposta que está se fazendo. Ou seja, atualmente, para que se vá para lá, para que o Brasil possa atingir a média mundial, no mínimo, no máximo, tem que se manter a idade que é proposta hoje. Eu trouxe apenas isso como dados, né? Me coloco à disposição para conversar com vocês e agradeço a atenção de cada um. Inicialmente, boa tarde a todos, a todos os estudantes, profissionais, sociedade civil organizada aqui presente, os defensores públicos, especialmente nossos associados, nossa conselheira fiscal, a doutora Laísa. Não me coube uma fala específica. Então, eu vou fazer aqui um rápido panorama geral, apenas para trazer aqui algumas experiências lá, principalmente que essa semana anterior e essa semana, a Associação Nacional dos Defensores Públicos esteve em Brasília, trabalhando em torno esse projeto, né, de emenda constitucional, número 287, de 2016, que tantas mudanças e tantas transformações trazem para a população. E o que mais me chama a atenção é que são proposições que afetam diretamente todos os trabalhadores, de forma geral, sejam servidores públicos, sejam profissionais, enfim, qualquer pessoa que tenha a atividade remunerada, e tão direcionadas, tão duras, um texto muito duro, como o doutor Ricardo aqui colocou. Ele trouxe vários exemplos, várias situações aqui que a gente poderia falar. Esses 49 anos de contribuição, acho que, nossa senhora, que a gente pensar agora em 49 anos de contribuição, essas expectativas de vida, né, que agora não existe mais essa idade mínima de aposentadoria. Agora, dependendo dos estudos, a gente pode ter, por um ato infraconstitucional, a idade mínima de uma aposentadoria modificada. E tantas outras, essa vedação do acúmulo de benefícios em relação à aposentadoria e pensões, essa impossibilidade do cônjuge ou companheiro receber pensões, mais de uma pensão, e a gente sabe que muitas vezes uma mesma pessoa contribui para ambos os regimes, às vezes até por uma questão de possibilidade na acumulação, essa pessoa exerce um cargo público e também presta atividade remunerada fora da administração pública. Então, existe agora essa vedação, esse cônjuge ou companheiro, mesmo que ele tenha direito a 2 pensões, ele só pode optar por uma. Não há mais essa distinção de gênero. A pensão por morte, que ela é duramente modificada, agora nem mais a reversão, além da cotização, a impossibilidade de reversão após esse dependente deixar de fazer jus ao benefício, nem isso mais ocorre. E uma série de outras situações que tornam esse texto muito duro e muito difícil. Então, só para pontuar, eu hoje estou presidente da Associação dos Defensores Públicos do Estado da Bahia e também ocupo o cargo de vice-presidente na Associação Nacional, desde fevereiro agora. A gente iniciou esse trabalho por 2 anos.
Então, a gente também, a exemplo da ANADEF, nós construímos uma nota técnica. O site da Associação Nacional tem um material muito informativo sobre a reforma, onde traz essa questão do trabalhador rural, essa fórmula nova de contribuição que é mais dura para ele. A gente pode falar também dos professores, nesse regime básico, que ele também tem modificações. O texto é muito duro. E não à toa a ANADEP, a Associação Nacional dos Defensores Públicos Estaduais, ela articulou durante as 2 semanas que antecederam, e o prazo para as emendas encerra ainda terça-feira, mas eu queria até dar uma boa notícia, Mônica. Mônica e o Dr. Piansky, que estão aqui à mesa, eles também, nesses últimos 2 dias, eles ajudaram a gente lá em Brasília, eles integraram a comissão, uma comitiva, né, vamos dizer assim, uma caravana de defensores públicos baianos, articulando emendas. E a gente teve o apoio do deputado de Minas Gerais, o Lincoln Portela. A ANADEP construiu 3 emendas, uma relacionada à readaptação no serviço público, e outras mais ligadas não somente ao regime próprio, mas também, não somente aos servidores públicos, mas também aos trabalhadores, a toda aquela pessoa que exerce uma atividade remunerada de forma geral. A gente articula uma emenda em relação à pensão por morte, tornando o texto mais próximo daquilo que é hoje, um texto mais factível, e também em relação a esses regimes de contribuição. A gente tenta também uma emenda para que esse regime de contribuição e outras nuances elas sejam minoradas. E eu queria dar uma boa notícia. Nós já temos o número mínimo de assinaturas parlamentares. Obrigado. Então, soubemos que outras entidades também trabalham emendas. Já há um total, até ontem à noite, havia um total de 15 emendas já propostas para tentar modificar essa emenda 287, esse projeto de emenda constitucional, e ao que se soma essas nossas 3 emendas já com um número mínimo de 171 assinaturas. Acredito que daqui para terça-feira outras emendas também consigam atingir esse número mínimo, e aí a gente consegue ter um segundo momento para postergar esse debate, porque senão o governo passa por cima da gente como um trator. Então, era essa breve fala que eu queria aqui deixar para vocês, reforçar aqui o que o doutor Ricardo colocou. É necessário que a população se mobilize, bata as panelas e manifeste o seu inconformismo, porque o governo ele articula muito forte a sua base. Essas 2 semanas nós tivemos muitas dificuldades para conseguir acesso aos parlamentares, sessões esvaziadas, dentre outras situações. Então é importante que a população mostre que não quer essa reforma. É importante que a população mostre que ela quer envelhecer com saúde. Muito obrigado.